Aleluia. Feche os teus olhos. O Senhor trouxe um salmo no meu coração. O texto diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O texto diz: o Senhor está no seu templo. Quantos sabem que Ele está aqui? A palavra de Deus diz que os seus olhos estão olhando os filhos dos homens. Os olhos do Senhor nesse momento estão te olhando. Como você quer se apresentar diante dEle? Você quer se apresentar como alguém que está aqui para somente assistir o culto? Ou você quer se fazer um alvo para que os olhos dele te percebam, para que o Espírito dele te invada, para que ele mude a tua história? Como você quer se apresentar? Você que quer ser um alvo do Espírito Santo, nessa hora eu quero que você levante as tuas mãos. Nós já vamos entrar na palavra, mas eu creio que o Espírito de Deus, Ele quer te tocar. Levante suas mãos, comece a clamar, comece a dizer: eu quero ser como um alvo nessa hora dos teus olhos, Senhor. Os olhos do Senhor estão te olhando. Eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei como você chegou, mas comece a dizer a Ele. Diga: Senhor, eu quero um toque do Senhor nessa noite. Senhor, eu quero receber algo novo. Pai, no poder que é no nome do Senhor Jesus, nós, os filhos dos homens, nos apresentamos, nos fazemos como alvos, para que o Senhor nos veja, para que o Senhor nos atinja. Pai, eu declaro o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo tocando cada irmão que está aqui. Vem com o Teu fogo. Vem com os Teus olhos que são como fogo. Você que precisa de cura, receba a tua cura. Receba, receba, receba. Você que espera um milagre, receba, receba. Eu quero ir mais fundo. Andara lagadaia lababoio gudura lababaia. Eketerignia. Receba o teu milagre. Ekatara labanustikitia. Ekatara manustikitia. Passa katara labanustikitia. Quero teu coração. Quero teu coração. Ekataria lababuia gadara lababaia. Leve pra mais perto. Eketerignia labanustikitia. Quero teu coração. Quero teu coração. Receba um toque. Receba um toque do Espírito Santo. Receba um toque do Espírito Santo. Quero teu coração. Andara lababoio goduria lababaia. Andara gadaia lamanustikitia. Ekatara lababoro godoro lobunustikitia. Espírito Santo, vem nos tocar. Espírito de Deus, eis aqui a noiva, eis aqui os filhos. Queremos um toque de Ti. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Quero teu coração. Nesse mesmo Espírito, quero chamar os auxiliares. Eu quero estar orando com eles. Todo aquele auxiliar que hoje ministrou célula, você que vai ser o nosso futuro líder, eu quero que você venha rapidamente aqui na frente. Andara lagadara lababoio godura lababaia. Andara lamanustikitia babaia. Eu quero Angadaria lababoio goduria lamanastikitia babaia. coração.
Quero chamar os supervisores, alguns líderes para me ajudar. Nós vamos estar orando, declarando que você será um novo líder. Você será um novo pastor. Estenda suas mãos, Pai, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, sabemos que é o Senhor que nos levanta. Eu declaro o Espírito do Senhor vindo ungir cada irmão que está aqui. Eu declaro novas células se multiplicando, novos líderes, auxiliares cheios do Espírito Santo, auxiliares cheios do fogo de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, declaramos células cheias da Tua presença, células que se multiplicam, líderes apaixonados. Receba. Eu quero ir mais fundo, quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto. Eu quero ir mais fundo, quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto. Eu quero ir mais fundo, quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto. Eu quero ir mais fundo, quero teu coração, quero teu coração. Aleluia. Queria te convidar, nesse mesmo espírito, a voltar ao seu lugar. O Senhor vai nos dar novas células, novos líderes, amém?
Ninguém crê? Aleluia. Isso é só o começo. Queria liberar as crianças para irem com o tio Lorenz, com a tia Fer. Eles têm uma aula abençoada. Lorenz vai dar uma rajada hoje em tudo com as crianças. Vão sair tudo embriagado. Aleluia. Aleluia. Amém. Queridos, que saudade de vocês. Faz dias que eu não venho aqui. E o legal de ficar dias sem vir é que Deus traz pessoas novas. Quantos aqui nunca me viram? Dê um sinalzinho. Oh, que bênção. Que bom que vocês nunca me viram. Sinal que vocês se converteram nesses dias. Meu nome, para quem nunca me viu, para não pensar, de onde surgiu esse cidadão, hein? Meu nome é Teófilo. Nome lindo, né? Uma benção, glória a Deus. Eu amo meu nome. Eu mesmo, não estou de brincadeira. Mas é um prazer estar aqui, estava com saudade dos irmãos. Para quem chegou há pouco tempo, eu sempre conto essa historinha no começo, né? Aqueles que já escutaram vão falar, mas de novo. Nós éramos daqui, nós somos daqui, não é que nós éramos. Mas minha supervisão foi para o Batel, começar a 4ª geração lá, e tem sido uma bênção. Nesse retiro, encontro com Deus que está tendo nesse final de semana, nós estamos com 13 meninas da supervisão, entre elas as que estão indo participar, a maioria, acho que 9 são do Batel, que nós ganhamos lá. Glória a Deus. Então hoje estou muito feliz. Feliz de estar aqui. Eu já estive escalado em outras datas e não pude vir. Infelizmente, algumas não estive bem. Outra, quero pedir perdão para os irmãos. Estava para fazer a oração na abertura e não sei porquê, aquele dia fui para o Batel, errei o rumo, esqueci de vir aqui, daí tiveram que começar o culto às 9h15, escalar outro. Então perdoem esse servo de Deus aqui que se perdeu. Mas amém, gente. Hoje quero estar trazendo algo que tomara que seja tão forte para você, quanto foi forte para mim no dia de hoje, enquanto Deus estava falando comigo. Eu tinha preparado uma outra palavra para trazer aqui, que era uma palavra que inclusive eu já trouxe para os jovens no Batel. O pessoal do louvor, quem estava escalado foi lá, viu aquela palavra que se chamava a bênção do Pai. E foi bem gostoso lá no Batel essa palavra. Mas hoje de tarde Deus começou a mexer comigo a respeito dos nossos pés, a respeito de sandálias. E eu falei, Deus, vou falar sobre sandálias, só as mulheres vão gostar. E comecei a pensar assim, vou falar sobre sandália. Mas gente, não parava de vir na minha mente, parecia que o Espírito Santo mirou em mim e começou a falar sandália, pé, sandália, pé. Eu falei assim, mas o que o Senhor quer falar? E no momento que eu entendi o que Deus queria falar, gente, nunca chorei tanto por causa de um pé e de uma sandália. Mas realmente Deus mexeu comigo, Deus me curou, inclusive, hoje à tarde. E eu creio que Deus quer tocar os teus pés nessa noite. Amém? O tema dessa palavra, o nome, o título que eu dei é Descalços diante de Deus. Descalços diante de Deus. Quero que você olhe por mão do teu lado e diga assim, sabe qual é o tema? É descalços diante de Deus. Queridos, eu creio que nesse momento que eu falei esse tema, você está pensando, o que tem a ver o cara me falar sobre descalço diante de Deus? Eu creio que no final você vai entender, eu peço que o Espírito Santo me dê graça, para você entender da mesma forma que eu entendi essa verdade que Deus colocou no meu coração nessa tarde, para ministrar a vocês nessa noite. Mas antes de eu começar a falar, a Bíblia ela nos ensina de maneiras diferentes, de maneiras que se renovam. Por isso que a gente vê um pregador há séculos atrás pregar sobre algum texto. Nós vemos aqui na igreja há alguns anos um pastor, outro pastor, um líder trazer aquele mesmo texto e parece que a palavra nunca é igual. A não ser que seja aquele irmãozinho assim que não orou muito para preparar a palavra, dele escuta um áudio de algum pastor que pregou, dele vai lá e decora e prega a mesma coisa. Mas se não for dessa maneira, dificilmente nós conseguimos pregar a mesma palavra, usando o mesmo texto, 2 vezes igual. Porque o Espírito Santo ele é criativo. E ele vai mudando, ele vai acrescentando. Teve palavras que eu já ministrei ela mais dentro do esboço que eu preparei mais de 1 ou 2 vezes. Mas eu nunca consegui fazer ela ser uma cópia. Ela ser como se fosse um CD que é gravado, alguém copia igualzinho. Mas as palavras, as pregações, dificilmente elas são iguais. As pessoas são outras, o dia é outro e o que Deus quer fazer naquele dia é diferente.
E Deus, na palavra dele, ele muitas vezes usa símbolos. E símbolos que querem nos dizer algo. E na palavra de Deus, quando nós olhamos a palavra enfatizar os pés eles aparecem como um símbolo de algo que Deus quer falar. Então abra comigo lá em Isaías 52. Nós vamos ver o que Deus quer falar a respeito dos pés. Vou passar uma base para nós primeiro, para depois eu chegar naquilo que Deus falou comigo. Abra comigo em Isaías 52. Versículo 7. O texto diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse texto então ele diz quão formosos são os pés. E gente, será que se eu fizer tudo aquilo que o texto diz, o meu pezinho assim, ele fica um pezinho mais bonito? Com certeza não. Mas esse pé é um pé que está simbolizando algo. Esse pé está simbolizando o serviço. E a palavra ministério e serviço, elas são praticamente sinônimos. O ministério nada mais é do que você servir a Deus. O ministério da palavra, o ministério disso, eu estou servindo com a palavra. Hoje, nessa noite, eu estou ministrando a palavra para vocês. Eu estou aqui servindo vocês com a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus falou comigo. Então o ministério é serviço. E a Bíblia diz que aqueles que fazem o ministério, aqueles que servem na casa do Senhor, aqueles que anunciam a salvação, aqueles que dizem o nosso Deus reina, eles se tornam pessoas que têm os pés formosos. Aleluia. Então eu creio sim que diante de Deus, os pés do pastor Harold, do pastor Weckles, de um monte de homem de Deus, deve ser a coisa mais linda do mundo. Porque homens que servem a Deus, a Bíblia diz que quão formosos são os pés dessas pessoas. Isso nos mostra que o ministério, nesse texto, está sendo simbolizado através dos pés. Lembra que eu falei para vocês o tema dessa palavra? Descalços diante de Deus. Você já vai entender isso. Algo muito comum na palavra, que nós vemos, o que esses homens aqui, eles vestiam nos seus pés? Quantos podem me dizer? Alguém deu um chute. O que eles vestiam? Era um Nike? Uma bota? Eles vestiam normalmente, ninguém vai falar, né? Vocês estão tudo tímidos, então eu vou falar. Eles vestiam normalmente sandálias. E o que a sandália nos simboliza? O que a sandália quer nos ministrar quando nós vemos homens usando sandálias? Imagine você o contexto daquela época, aqueles homens não viviam aqui em Guarapuava, que é meio friozinho, mas eles viviam num deserto, onde o piso deles era areia, o teto deles era um sol muito quente. Quando eles andavam, o chão era muito quente, então eles tinham que utilizar sandálias. O que a sandália simbolizava para aqueles homens? Proteção. A sandália simbolizava, eu vou dar algumas coisas que essa sandália simbolizava dentro daquilo que Deus me ministrou. Proteção seria a primeira delas, e isso é algo físico. Eles não tocavam o pé naquela areia que ia queimá-los. Mas algo que também a sandália simboliza, e daqui a pouco você vai entender isso. Sabia que a sandália na Bíblia, ela simboliza muitas vezes propriedade? Nós já vamos entender isso. Eu quero que você grave comigo 4 coisas que eu vou falar nessa palavra e que eu vou mostrar sandálias na Bíblia, e que essas 4 coisas que para mim, dentro daquilo que Deus me ministrou, a sandália simboliza, eu quero que você grave. Primeira delas, proteção. Repita comigo, proteção. Segunda, propriedade. A terceira, autoridade. E a quarta, valores, ou valor. Queridos, vocês vão ver que a sandália ela é muito mais do que simplesmente um chinelinho, assim, tipo uma havaianinha mais antiga que eles usavam. Mas ela é algo assim realmente que tinha símbolos tremendos, quando uma sandália era colocada ou retirada de um pé. E sandálias para nós, se você olhar talvez com a ótica desse século que nós estamos, você vai dizer, mas sandália é algo tão simples, tão sem valor. Eu acho que quase ninguém aqui deve usar sandália, principalmente os homens. A sandalhona daquelas de couro assim, meio saiu da moda, né? Então assim, para nós sandália se tornou algo sem valor, algo talvez que nós íamos não ter o prazer de utilizar. Mas para aquela época ela era símbolo de poder também. E nós vamos ver alguns textos que nos mostram esses valores que eu passei para vocês, que ela simboliza, vamos repetir, proteção, propriedade, autoridade, valor.
Abra comigo em Amós capítulo 2, fazendo favor. Amós capítulo 2, versículo 6. Vou tentar passar rápido por esses textos para nós conseguir terminar dentro do tempo. O texto diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Veja que interessante. Sandália parecia que para nós, talvez se nós não observássemos esses textos, ela não tem valor nenhum. Ela é aquilo que eu falei, talvez hoje, para a nossa geração, é algo até fora da moda. Mas veja o que ela era para esses homens. O texto, a última linha, diz assim: o necessitado, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Vira algumas páginas e vá no capítulo 8 de Amós. Capítulo 8, do 4 ao 6. O texto diz assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por quê? Um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Nós vemos aqui então o profeta exortando, dizendo assim: vocês são injustos, homens injustos, vocês são gananciosos. Ele diz assim: vocês vendem um necessitado, esse vender era vender para escravo de um outro povo, e o preço dele, muitas vezes, é somente um par de sandálias. Quando nós olhamos assim dentro da nossa realidade, nós pensamos assim: mas que barato, o cara não dava valor para uma vida. Eles vendiam alguém por escravo por uma sandália, mas realmente as sandálias nessa época, elas tinham muito valor. Elas eram sinônimo de autoridade. E nós vemos ali então nesse texto, ele exortando alguns juízes, o profeta exortando os juízes, dizendo assim: vocês trocam vidas por uma sandália. E antes de eu continuar falando sobre sandálias, eu quero deixar uma verdade aqui. Nós olhamos para esse texto e achamos a sandália algo sem valor, mas eu quero que você mude o teu conceito. Para eles tinha valor. Não era tão sem valor quanto para nós. E na nossa realidade de hoje, quantos de nós, se sandália, você já vai ver daqui a pouco por que ele simbolizava propriedade. Propriedade que eu digo patrimônio mesmo, como se fosse uma terra, uma casa. Mas nós vemos então que a sandália, nesse texto, era o preço por uma vida. Agora imagine que as sandálias ali, muitas vezes eles trocavam por propriedades. Eu já vou mostrar um texto para vocês assim. Então homens, eles negociavam uma vida, uma alma, por um par de sandálias. Nós, na nossa realidade de hoje, muitas vezes por causa da nossa profissão, dos nossos sonhos pessoais, mas eu tenho um chamado de Deus. Será que nós às vezes não negociamos também? Essas não tem muito a ver com a palavra, mas Deus falou comigo quando eu li, eu não consigo não transmitir. Se Deus, no início da tua conversão, começou a falar: eu vou te usar, eu vou te enviar, eu vou te mandar para as nações. Nós como igreja estamos vivendo um tempo onde quando eu me converti era promessa. Para você que está se convertendo hoje, você vai viver os dias da realidade. Quando eu me converti, os mais antigos diziam assim: essa igreja tem uma promessa. Tem jovens que vão ser enviados para as nações, jovens que vão ser enviados para outras cidades. O ministério apostólico profético foi desentulhado. Pessoas vão ser enviadas para tantos lugares. E naquela época nós ouvíamos, e nós ali, tão jovens, nós não sabíamos nem, eu principalmente, não sei se outros tinham mais revelação, mas eu pensava: meu Deus, isso vai ser lá quantos anos? E queridos, eu me converti há 7 anos atrás. Nós estamos vivendo esses dias. Nós sabemos que no início do outro ano, o Eccles trouxe isso no We Believe. Vai ser anunciado novas igrejas, novos pontos de pregações, e pessoas precisam ser enviadas. Mas será que alguns que receberam lá atrás aquele chamado de Deus tão puro, porque não tinha nada, estava estudando, não tinha profissão? Talvez isso que eu vou falar agora é para alguém. Não tinha profissão, não sabia o que ia ser da vida. Então dizia: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Não tinha nada para deixar para trás. Mas veio sendo fiel, isso não é errado. E Deus vem prosperando, Deus vem acrescentando, Deus vem fazendo passar em concurso, prosperar mais, ganhar emprego, abrir empresa. Eu não sei o que é a tua realidade. Mas daí quando chega num momento como esse, será que às vezes nós não dizemos assim: viu,
mas eu acho que eu não vou ser enviado agora porque eu tenho que trabalhar mais um tempo, eu preciso me estabilizar mais. Gente, se Deus te chamar, se Deus não te chamar, você não precisa ir. Você não precisa ir para agradar o pastor, agradar o líder e dizer, ó, cooperei com a obra. Mas se Deus te chamar, se Ele está chamando, Ele vai te sustentar. Amém? Se Ele está te chamando, vai te sustentar, e você der uma desculpa, concorda comigo que tinha vidas lá que precisavam ser salvas, que não vão ser porque você não saiu daqui? Ou seja, não está trocando vida por um par de sandálias? Será que não? Quando eu li esse texto, comecei a pensar, falei, Deus, o Senhor tem me prosperado, o Senhor tem me dado recursos, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Mas se no momento que o Senhor me chamar, dizendo, Teófilo, quero te enviar, eu disse assim, Deus, mas eu estou abrindo uma empresa nova, deixa eu cuidar dela mais uns dias. Eu tenho certeza, se eu chegar lá no tribunal de Cristo, eu chegar lá e vai dizer assim, viu, tua sandália não foi uma sandália, mas foi aquele negócio, aquele outro. E olha aqui, aquelas vidas lá não foram alcançadas. Foram vendidas como escravos. Isso me trouxe temor. Isso não é a ênfase da palavra, mas eu não, como eu falei para vocês, eu não conseguiria ir adiante sem isso para mim que foi uma verdade no meu coração. Olhando dessa forma que eu trouxe agora, sandália tem ou não tem valor? A gente começa a ver que ela tem valor. Esses juízes que negociavam a troco de sandália, eles não faziam algo tão diferente que muitos crentes fazem hoje. Que recebem um chamado puro e lá no futuro, diante de tentações, de oportunidades, começam então a negociar. E gente, cada vez que a gente negocia algo do chamado de Deus, pode ser uma ou não sei quantas vidas que não vão ser alcançadas. Quando o pastor Weckles nos desafiou a ir para o Batel, gente, aqui na Central é maravilhoso, o Batel também é. Estou apaixonado pelo Batel, então não vejo nada de menor no Batel. Além que a igreja é menor, né? Mas em relação ao todo não tem algo que seja inferior aqui. Mas naqueles dias eu estava acostumado com esse templo, com esse povo, com culto, com 250 pessoas, 300 pessoas. E eu tinha que ir para lá com a minha supervisão, não sabia nem se eles iam comigo, se eu ia sozinho. Mas eu sabia de uma coisa, que se eu dissesse não, alguns podiam não se converter. E se eu dissesse sim, eu tinha certeza que alguns iam se converter. E minha oração foi somente uma naqueles dias. Eu falei assim, Deus, se o Senhor quer me levar para lá, eu sentia Deus falando, mas o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés falou isso. Se o Senhor me chama para tirar esse povo do Egito e o Senhor não for comigo, não me faça ir até lá. E eu fiz essa oração. Quando eu fiz essa oração, gente, Deus me envolveu e falou assim para mim, eu estou contigo. E eu já falei, então eu estou indo. E gente, eu estava decidido e fui. Nós tivemos muitas dificuldades. Os primeiros cultos eram difíceis. Nós éramos acostumados com bastante gente. Daí, 200 batendo palma, todo mundo escuta. Mas 20, 30 batendo palma, parece que não tem ninguém batendo palma. 200 cantando, a hora que o louvor dá aquela baixada, parece um coro. 20 cantando com um monte de visitante, gente nova que tem vergonha de cantar, ainda não sabe adorar o Senhor. Parecia que só ficava eu lá, fazendo o maior gritedo lá, para o povo escutar. Então, gente, no começo foi difícil. Mas nós temos feito culto lá com 70, 80 pessoas e tem sido uma bênção. E nós temos vidas lá que são gratas pelo fato de nós termos ido para lá. Pessoas que iam às vezes no domingo, mas não tinham líderes. E hoje eles vêm, eles são igual uns filhos. Assim, eu chego lá, eu vou pegando um embaixo do braço, outro aqui, um piazadinha mais novinha. Assim. Gente, é maravilhoso. Eu amo eles. Mas um dia eu tive que dizer sim. E não aceitar um par de sandálias. Você acha que o inimigo me ofereceu essa sandalinha? Ofereceu, mas eu não aceitei. Mas vamos para frente. Na Bíblia, que eu podia usar outros textos. Quando povos eram conquistados e eles eram feitos prisioneiros, uma das coisas que os prisioneiros tinham como característica, vamos dizer que Israel conquistou um povo e trouxe um povo cativo. Esse povo, naquele momento, tem vários textos, eu tinha marcado, só que se eu for ler nós vamos demorar. Eles andavam descalço. O andar descalço, muitas vezes ele simboliza uma atitude de humilhação, uma atitude de submissão a alguém que está, naquele momento, com os pés calçados. Um outro exemplo, o filho pródigo. A gente vê que ele sai e ele se perde e ele vai fundo no mundão, se for trazendo a linguagem de hoje. E ele chega num momento que ele está disputando comida com os porcos e diz assim, mas na casa do meu pai tem alimento. Para os servos tem alimento melhor que eu estou comendo. Vou voltar e quero ser um dos servos. Quando ele chega na casa e encontra o pai, é uma história maravilhosa. Nós vemos que aquele pai, ele presenteia aquele filho com várias coisas. Ele dá um anel, ele troca as vestes, mas ele também pede para os servos, coloque uma sandália nos pés dele.
No momento que ele põe aquelas sandálias, ele estava diferenciando o filho do servo. Amém? O servo talvez era aquele que talvez andava descalço. Mas o filho, ele falou assim, eu quero mostrar que todo mundo é meu filho, eles vão ver pela sandália. Os pés dele vai estar protegidos. E lembra que os pés falam de ministério? Lembra? Nós já vamos chegar lá. Abra comigo em Ruth, capítulo 4. Quando se acharam, digam amém. Ruth capítulo 4, versículo 7. Vamos ler do 1 ao 7. Uma história linda, para quem quer casar aí vai ficar animado. Livro de Ruth capítulo 4, do 1 ao 7. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la. Resgata-a, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então disse porém Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, tomará a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: cumpra a tu. E tirou o calçado. Esse tirou o calçado, quero que se pense assim, que ele tirou a sandália. Gente, era um costume daquela época, no momento que tinha uma negociação de uma propriedade, de uma terra, de alguma coisa, no momento que o acordo era fechado, aquele que então, nesse caso ali, estava abrindo mão do negócio, ele tirava as sandálias. Isso aqui, se nós estudarmos um pouco mais, isso era também na lei do levirato. E eu poderia estar lendo a lei do levirato, só que daí eu ia ficar também bastante tempo. Mas nós vemos que a lei do levirato era assim, era algo comum naquela época. Tinha 2 irmãos, e um era casado com uma senhora lá, e ela morreu, e ele morreu, o marido. E eles não tiveram filhos. Então o irmão dele, que era da mesma casa, vinha, recebia aquela viúva e tinha filho com ela para continuar dando descendentes da mesma família. Boaz e Ruth, eles se conheceram, se apaixonaram. Ruth era uma viúva e ela precisava desse resgatador, que era alguém que ia dar sequência, que ia assumi-la como esposa. E Boaz estava apaixonado por ela, mas ele era tão bênção, e ela também, que ele não quis passar por cima desse voto do levirato, daquilo que era comum em Israel. Então ele diz assim: eu vou procurar o teu resgatador. Se ele te resgatar, nós não estamos mais com o compromisso de casar. Se ele não te resgatar, eu vou te resgatar. E ele faz um compromisso com Ruth. Uma história linda, dá uma outra pregação. Então eu vejo um homem de fé, um homem independente de Deus. Ele chega diante daquele resgatador. Ele podia assim jogar algumas conversas assim, tipo: viu, você que é o resgatador, mas não quer passar para mim. Mas ele não faz isso. Ele chega e diz assim: você é o resgatador, quer resgatar ela? Ele passa a oportunidade para aquele homem. Imagine você que está orando. Imagine, comece a imaginar, que a minha cabecinha imagina longe. Está orando, ele se apaixona.
E você acha aquela pessoa, a menina mais linda do mundo, está apaixonada ela por você, e você sabe que ela está apaixonada por você. Mas tem um outro cidadão assim, que é o da vez. Assim, ele precisa casar antes que você. Ele está desesperado, se não casar agora é o fim. Isso é tudo imaginação, gente. E daí você está apaixonado, ela está apaixonada, é só orar e casar, gente. E você tem que falar assim, mas, cara, ela está na vez, né? Precisa casar, já está passando a hora. Eu vou falar com ele e passar a oportunidade para ele. Imagina, é só o cidadão dizer assim, eu quero, você perdeu. E ele vai e passa essa oportunidade. E quando Deus quer te abençoar, meu amigo, Ele tira qualquer um do caminho. Então, esse resgatador, ele abre mão do direito que ele tinha sobre as propriedades que ele ia passar a ter e sobre a mulher que ele ia passar a ter. E ele libera. Então Boaz diz assim, então deixa comigo. Vamos ler ali, do 7. Este era o costume outrora em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado ou a sandália e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz, no versículo 9, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, que era o falecido, e a Quilion e a Malom, e também eram falecidos. E também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre de seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Só até aqui. Então imagina a alegria desse homem, a hora que o cidadão tirou a sandália, antes que ele pensasse em pôr de novo, ele falou assim, estão vendo? Ele já tinha chamado as testemunhas. Comprei tudo. Vou casar, estou com a festa certa. Imagina a alegria desse homem. Mas, gente, toda essa história mostra a importância que para eles era uma sandália. O quanto para eles isso era precioso. Nesse caso foi negociado um casamento e foi negociado propriedades. Por isso que eu afirmei no início que sandálias, e a sandália que eu quero falar daqui a pouco, ela simboliza poder, proteção, acho que poder nem tinha, mas agora já entrou. Deixa eu olhar ali. Proteção, propriedade, autoridade e valor. Por que valor? No caso dos juízes lá que vendiam os escravos, a moeda não era o real, o cheque, o dólar, mas era a sandália. Ela simbolizava valores, valores que tinham poder de compra. A sandália simbolizava isso. A sandália simbolizava a autoridade. Nesse momento que o resgatador passou para Boaz, ele passou a autoridade sobre aquela esposa. Era dele. Ele passou. Simboliza proteção, por aquilo que nós já tínhamos falado. Isso é algo físico. Então a sandália ela era uma bênção. Por isso que esse povo dava tanto valor para a sandália. E abra comigo em Êxodo, capítulo 3. Agora nós vamos começar a pregar de verdade. Tudo isso aí foi para trazer um contexto, para nós ter base, para você entender aquilo que está no meu coração. Êxodo capítulo 3 vai falar de um texto conhecido. O momento em que Deus visita Moisés, separa Moisés, chama Moisés. E é algo bem parecido com aquilo que Deus quer fazer com você nessa noite. Amém? Leia comigo Êxodo capítulo 3, do 1 ao 8. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso
desci, repita comigo, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, e aí vai. Queridos, é um texto conhecido, mas que tem pedras preciosas aqui, que foi com base nesse texto que Deus começou a falar comigo. Nós vemos Moisés lá no ofício dele, lá na vida dele. Estava cuidando das ovelhas do seu sogro, estava apacentando, estava numa terra lá, procurando pasto para elas, aquilo que era comum para ele fazer. De repente ele começa a ver uma sarça pegando fogo e não se consumindo, e ele já viu, e aquilo chamou a atenção dele. A Bíblia diz que então Moisés ele olha aquilo, se interessa por aquilo e começa a caminhar para ver aquilo mais de perto. Quando ele chega perto, Deus fala com ele, Moisés, Moisés, ele responde, eis-me aqui. Então o Senhor diz para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que estás é terra santa. Por que a terra é santa? Aí me veio esse texto na cabeça e comecei a pensar em sandália, pé, terra santa, e aí começou toda essa loucura na minha mente. A terra era santa porque houve uma visitação de Deus. Ele diz lá embaixo no versículo 8, se eu não me engano, 7 ou 8, Deus diz assim, eu desci. Eu pedi para vocês repetirem. Deus desceu. Ele disse, eu desci porque ouvi o clamor do meu povo. Aqui já fica uma verdade que quando nós clamamos, gente, o Espírito Santo já está aqui. Mas Deus vem. Deus vem com poder. Deus vem com fogo. Mas precisa um povo clamar. Muitas vezes nós somos oprimidos por tantas situações, mas nós esperamos que o pastor clame domingo, e vivemos um monte de aflição na semana. Mas se eu clamar, Deus vem. Amém? A terra era santa por causa da presença de Deus. Deus, aonde Ele se move, Ele é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Ele tocou aquele chão, aquele deserto, e aquele lugar ficou santo. Portanto, Ele pede, tire tua sandália. Vamos começar a lembrar tudo aquilo que eu falei antes. Agora eu quero que você preste bem atenção e olhe para mim e não durma. No momento que Moisés tira a sandália, quem que tirava a sandália normalmente? Eram quem? Quem se dizia, eu estou em submissão a você, eu estou me humilhando diante de você. Quando Moisés tira a sandália, ele já está mostrando algo que nós devemos fazer quando estamos na presença de Deus. Deus ele se move através do ministério de louvor, através do pregador, através do líder que está aqui, através de você. Mas quando estamos numa reunião, eu li aquele texto, Deus está no templo, na sua casa. Deus ele está aqui. E quando Deus está, a nossa atitude tem que ser uma atitude de submissão à presença dele. Se eu quero ouvir a voz de Deus, Deus estava ali. Mas para Moisés ouvir todo o chamado dele, primeiro ele se submeteu. Ou tirar as sandálias para nós, talvez ele atirou porque a sandália estava suja. Não era isso, gente. Ele estava tendo uma atitude de submissão. Uma atitude de humilhação diante de Deus. E quando nós vemos lá, no texto lá onde eu citei Boaz, no momento que era tirada a sandália, algo era passado. Quando alguém tirava a sandália, algo era passado para outra pessoa. Então, no contexto natural, quem estava dominando aquele lugar ali era Moisés. Concorda comigo? Ele estava com suas ovelhas, ele estava ali governando. No momento que ele tira a sandália, isso foi outra verdade que Deus pôs no meu coração. Ele estava dizendo assim, eu passo o poder, a autoridade desse lugar nas tuas mãos, Senhor. Deus já tinha, mas ele fez essa atitude. Sabia que Deus ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa na tua vida? Mas ele deixa você decidir, deixá-lo fazer ou não. Moisés, quando ele tira aquela sandália, tinha tantas coisas acontecendo no reino espiritual, Deus olhando aquilo, que a gente não tem dimensão. Talvez, com o passar dos dias, Deus vai me trazer mais coisas. Tudo isso foi agora à tarde. Mas eu creio que naquele momento, Deus olhou e percebeu um homem que estava se humilhando e dizendo assim, ó, a autoridade é tua, eu estou passando para você. E o contexto da época, como eu falei no começo, eles estavam num deserto. Um lugar que o chão é muito quente. Isso também, Senhor, que Deus falou comigo, isso encheu o meu coração, gente. Quando Moisés tirou a sandália, ele não conseguia mais sair correndo dali. Conseguia ou não conseguia? Se você pegar e vai na praia lá, está de chinelão, na areia lá, está beleza. Daqui a pouco você dá uma tropeçada, solta o cabinho da havaiana, ali você já ficou descalço. Você consegue ficar andando com aquele pé no chão, você vai pulando, é muito quente. A gente não consegue. Deus trouxe algo tão precioso para mim e eu quero que seja precioso para você. Mas no momento que Deus pede para ele tirar a sandália, outra verdade que veio, eu creio que é essa do coração de Deus para o de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés e que Moisés ia tirar e ia se submeter. Mas Deus também, com aquilo, estava dizendo para Moisés, Moisés, enquanto você estiver sem sandália,
eu sei que você não sai da minha presença e eu quero ficar com você. Gente, mais importante, até a Ana Valquíria trouxe isso para mim. Ela disse que estava sentindo durante o louvor, e ela compartilhou comigo que fazer célula, conquistar vidas, multiplicar, tudo isso é um plano de Deus. Mas o que Deus mais quer é ter a nós. É ter a nós. E era uma das coisas que eu ia trazer nesse momento na palavra. Por mais que Deus tinha um plano maravilhoso para Moisés fazer com toda aquela nação de Israel. Mas Deus naquele momento, quando ele fala, viu, tira tuas sandálias. Imagine se Moisés não tira a sandália. E ele toma um susto com aquele fogo ali e fala, meu Deus, mas eu estou falando com fogo. Ele podia sair correndo. Mas a partir do momento que ele está descalço, ele tinha que ficar ali. E para mim, Deus falou assim, Teófilo, quando você vem orar, venha descalço. Porque se você vir de sapato, você vai sair muito rápido. Mas se você vir descalço, você vai ficar o tempo que eu quiser. E gente, Deus quer ficar muito tempo comigo e com você. Só que nós vamos orar muitas vezes com pressa. Nós entramos na presença dele, mas daí já está pensando naquela sandalinha lá que a gente tem que correr atrás e resolver. E a gente não consegue. É ou não é? Ou é só comigo? Por que eu falei que essa palavra mexeu comigo e curando algo no meu chamado, no meu ministério? Eu comecei a avaliar. Falei, Deus, tem aquela música, deixa eu esconder as tuas sandálias, Deus. Aquela música a gente fala, canta no sentido de Deus não ir embora. Mas sabe quando veio uma verdade para mim assim? Que Deus tem esse desejo da gente? Porque Deus, ele não tem o desejo de ir embora realmente. Mas nós muitas vezes temos. Talvez tenha alguém, aqui não, em alguma igreja aí, quando tem alguém pregando assim como eu estou, contando as horas para ir embora. Mas sabia que não é, quando você quer ir embora, você não está indo embora da presença de quem está pregando, ou de quem está cantando. Você está indo embora da presença dele. Ah, mas ele vai comigo. Amém. Mas talvez tenha algo que ele quer fazer nesse templo, nesse lugar, nesse ajuntamento de pessoas. E quando nós queremos dizer, não, eu mando na minha sandália, eu mando na minha autoridade, eu mando naquilo que eu vou fazer, essa é a minha propriedade, eu faço o que eu quiser, eu venho quando eu quero, eu saio quando eu quero, nós perdemos de receber um chamado de Deus, muitas vezes muito maior do que nós imaginamos. Moisés então ele se submete, Moisés então ele se prostra, e eu creio que ele ficou ali até o momento que Deus terminou tudo aquilo e falou assim, viu, agora pode pôr tua sandália. Mas ele não se mexe da presença de Deus. Primeiro porque fisicamente ele não ia conseguir, porque o chão estava muito quente. Mas segundo, eu tenho certeza que ele teve prazer na presença de Deus. Quando nós vamos para a presença de Deus, sem nos importar com que hora acaba, com que hora que nós vamos embora, Deus realmente ele vem nos surpreendendo e faz algo a mais do que nós imaginamos. Só ver que horas são? Só ver se eu estou atrasado. Estou atrasado. Eu pedi para o pessoal do louvor vir, eu vou continuar e vou conduzindo já para aquilo que Deus falou comigo. Queridos, quando Moisés está descalço, outra verdade que Deus trouxe no meu coração. Qual parte de Moisés foi a primeira que tocou o chão? Os pés. Amém? Os pés simbolizam o quê? Ministério, serviço. Como que estava a terra naquele momento? O que o próprio Senhor falou para ele? O Senhor veio, tocou aquela terra, e ele diz, Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra onde estás é santa. Existe um momento que nós nos lançamos na presença de Deus, e eu creio que uma das ênfases do que Deus quer fazer nessa noite, Ele quer curar muitos ministérios aqui. É para isso que eu quero levar a palavra agora, para o teu ministério, para o teu chamado. Se você se converteu ontem, Deus quer te chamar, Deus quer falar algo com você. Mas se você está há mais tempo, talvez Deus já falou, e você foi machucado com esse tempo. Teu ministério foi machucado, você teve frustrações. Queridos, sabe por que essa palavra foi tão forte para mim? Eu tive um discípulo que eu amei muito ele. E amo ele como pessoa. Ele não é mais meu discípulo. Não amo como discípulo por não ser discípulo mais. E nós tivemos uma situação em que ele me machucou profundamente. Foi tão forte que eu tinha outros 6, 7 discípulos que me honravam. Mas aquilo foi tão forte para mim que a minha maior vontade era parar por causa de um do que continuar pelos outros. Claro que o meu sentimento era errado. Mas muitos são feridos nos pés. Muitos são feridos no chamado. Muitos são feridos no ministério. E todo esse pano de fundo que eu passei era para nós chegar nesse momento. Moisés, naquele momento, ele estava sendo chamado para o ministério. Ele estava sendo chamado para ser o libertador. Ele estava sendo chamado para ir retirar um povo que estava preso nas mãos do inimigo. E quando Deus diz, tira a tua sandália, então os pés dele tocam o chão. Os pés dele tocam a santidade do Senhor.
Queridos, nós não vamos ter um ministério de poder como Moisés teve. Gente, eu queria um pouquinho das manifestações que ele teve no ministério dele, sem antes nós ter contato com a santidade de Deus. Eu preciso ter contato com a santidade de Deus. E o que muitas vezes nos separa disso? A nossa correria, a nossa sandália. Aquilo que nós corremos atrás, nossos objetivos que nos dão patrimônio, que nos dão oportunidade. Não é errado ter tudo isso. Nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele diz num salmo assim: a porção da minha herança, aquilo que eu ganhei, foi o Senhor. Gente, ele era o rei daquelas nações, nação de Israel. Foi rei sobre Judá, e naquele momento eu creio que ele era rei de todo Israel. Ele fala da porção da herança, porque quando eles entraram na terra, eram várias tribos, e por sorte cada um ganhou a sua herança em um lugar. Ele era o rei, ele estava reinando sobre toda a herança de todos. E ele diz assim: a minha herança é o Senhor. Mas ele não deixou de ser rei. Então, se você tem um chamado para prosperar, não pense que você tem que largar toda a tua prosperidade, porque senão você não vai ter um ministério. Se você tem esse chamado, você pode ter as duas coisas. Davi foi rei e foi sacerdote. Ele foi um homem que governou, que teve poder, que teve terras, propriedades, mas foi um homem que nunca deixou a presença de Deus. E eu quero que você abra lá em Lucas comigo. É o último texto. Eu creio que os pés de muitos precisam ser tocados pela santidade de Deus. Ou melhor, teu ministério precisa receber um toque da santidade de um Deus santo, de um Deus que te ama, de um Deus que Ele pode te dar um ministério de poder, de milagres. Lucas capítulo 3. Capítulo 3, do 1 ao 8. O texto diz: no 15º ano, não precisa ser do 1, desculpa, acho que do 15 ao 16, desculpa, eu marquei errado. O texto diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falava a respeito de quem aqui? Do Senhor Jesus. Quem estava falando? João Batista, o maior profeta daquela época, ou o profeta daquela época. Ele começa a falar sobre os pés de alguém e sobre uma certa sandália. E ele diz assim: aquelas pessoas estavam discorrendo, pensando a respeito de João. Esse aqui, será que não é o Cristo? Queridos, imaginem comigo, isso para mim é muito forte. Eles estavam diante de um profeta, achando, esse aqui é o Cristo. Mas existia um Cristo entre eles que eles diziam, esse não é o Cristo. Mas João estava ali, sendo questionado se ele era o Cristo. Então o próprio João diz: não sou eu o Cristo, mas vem um após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele falava do Senhor Jesus. Ele falava dos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele era homem e Ele era Deus. Ele sendo homem, Ele vestia sandálias conforme o costume da época. E essa sandália, quando João fala, ele não falava no sentido de ir lá e desatar simplesmente as sandálias, mas ele falava simbologicamente, dizendo, existe um. E João não era qualquer um, gente. Ele era alguém que tinha poder. Ele tinha seguidores. Muitos criam em João, a ponto de pensar que ele era o Messias. Mas ele diz assim: existe um homem do qual eu não consigo, não sou digno, não sou capaz de lhe desatar as correias das sandálias. Sabe o que ele está dizendo? Existe um homem que ele tem
um ministério e um governo que ninguém, nenhum homem, nem mesmo eu, que sou o mais profeta, ou sou o mais com autoridade para isso, espiritualmente falando, não existe ninguém que possa desatar. Sabe o que ele quis dizer? Que existia um homem, o Senhor Jesus, do qual nenhum homem poderia retirar dele o governo, as propriedades, o poder, os valores, e nem tocar no seu ministério. Ninguém era digno. Ninguém podia fazer isso. E sabe o que é interessante? Eu fui procurar no dicionário bíblico como eram as sandálias. Elas tinham umas correias que passavam por cima dos pés. Naquela hora Deus falou comigo que no ministério de Jesus, o governo que ele tinha, o ministério que ele estava exercendo, eles eram entrelaçados, indivisíveis. E ninguém podia retirar isso dele. Por isso o próprio Senhor Jesus diz: a minha vida ninguém pode tirar, senão que eu voluntariamente a dê a favor de muitos. Ninguém podia retirar a vida do Senhor Jesus. Ninguém podia tirar a autoridade que ele tinha. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele olhou para essa terra. Ele viu um povo que não tinha ministério nenhum. Olhou um povo que, se nós pudéssemos simbolizá-los pelos seus pés, um povo que tinha os pés machucados, um povo que tinha os pés feridos, um povo que na sua vida natural, na sua vida de conquistas seculares, não conseguiam conquistar nada. Um povo descalço. Então ele envia o Senhor Jesus, esse que ninguém podia tocar nos seus pés, esse que ninguém tinha autoridade para descalçá-lo. Mas gente, sabe como era o povo? E sabe como nós somos antes de nos converter? Descalços. Nossos pés são feridos. Nossos pés não são calçados, porque nós não temos essa autoridade que o Senhor Jesus tem. Mas o Senhor Jesus, chegou um momento que ele deixou tirar as sandálias dele. Teve um momento que tiraram as vestes dele. Teve um momento que ele foi para uma cruz. E ao ir para a cruz, aqueles pés que ninguém tinha autoridade para tocar, aqueles pés que eram formosos porque anunciavam as boas novas, aqueles pés que eram lindos porque pregavam a salvação, aqueles pés que eram maravilhosos porque ele dizia que o Pai reinava, como aquele texto de Isaías dizia: aquele que diz nosso Deus reina. Ele permite, como ele anteriormente tinha falado: minha vida ninguém tira, eu voluntariamente a dou. Ele permite que as sandálias sejam retiradas. Ele é crucificado e ele tem os pés transpassados. Por quê? A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. E aquilo que ficou na cruz era quem nós éramos. Você não é mais aquilo, mas você era aquilo. Eu era aquilo. Nosso ministério era morto, ferido. Nossas finanças, nossa conquista não existia, era descalço. Mas ele nos deu essa oportunidade. Em Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós temos um ministério, gente. E nós temos um governo a exercer. Sabe por quê? Porque ele disse que ele ia, mas que ele nos transferia essa autoridade contra os demônios, contra as enfermidades. Ele nos dava autoridade para vencer esse mundo. Ele estava curando nossos pés, calçando uma sandália e dizendo: vão e conquistem. E se vocês crerem, ninguém vai poder tirar isso de vocês. O único que pode tirar é nós mesmos. Ele nos deu, era dele, não era nosso. Deus tem me dado um ministério, Deus tem me dado autoridade, governo, conquistas financeiras, mas era dele. Ele tem repartido comigo. Sabe quem pode tirar dos meus pés? Eu mesmo. Eu posso escolher não ter mais isso, mas eu quero escolher oferecer meus pés a ele, para que ele me cure mais. O que eu sinto nessa noite, quero que você se coloque em pé.
Quero que você feche os teus olhos. Comece a avaliar a sua vida. Como está o seu ministério? Como está o teu chamado? Queridos, como eu falei, por mais que eu me converti, Ele sarou os meus pés. Mas teve um momento que eu fui ferido no ministério. Teve um momento que eu fui ferido no meu chamado. E sabe o que é interessante? Por que eu creio que Deus quer mexer com algumas pessoas profundamente nessa noite? Nesta noite, eu tive um sonho para amanhecer hoje. E foi muito forte. E eu sonhei justamente com aquele discípulo que tinha me machucado. E no sonho, ele me bateu no meu corpo, no local do meu corpo. E eu creio que Deus estava falando tanto comigo, que Ele bateu, eu tomei um susto na cama, que eu quase acordei a Larissa. Tomei um susto e eu acordei com o meu corpo doendo no lugar que Ele bateu, fisicamente. E hoje, quando eu li esse texto, Deus falou assim: eu quero te curar daquelas marcas que Ele deixou em você. Eu ainda amo Ele, mas Ele me questionou, me feriu no meu chamado, como eu falei, ao ponto de eu querer desistir. Mas nessa tarde Deus me curou. Deus tocou os meus pés e deixou meus pés como o dele era. Sabia que o Senhor Jesus um dia Ele vai voltar e os pés dele estão furados até hoje? Ele está com o corpo glorificado, mas os pés dele estão furados, para que o teu não permaneça furado, para que o teu não permaneça machucado. Eu não sei o que te feriu no teu chamado, eu não sei o que te machucou, mas eu sei que Ele não quer que você continue assim. Alguns que se sentem descalços, tudo que eu vou fazer dá errado. Se eu faço um vestibular, não passo. Se eu entro numa empresa, ela fecha. Se eu entro em outra, me mandam embora. Eu não consigo emprego, eu não consigo estudar, eu me sinto descalço. O Senhor quer colocar sandálias nos teus pés. O Senhor quer te dar autoridade para conquistar, autoridade para governar. Você não pode sair daqui da mesma forma. O Senhor quer que você saia daqui correndo. O Senhor quer que você saia daqui jubilando, porque Ele vai te dar vitórias. E a tua pergunta, eu vou fazer um apelo agora. Ou melhor, você pode se perguntar: e o que eu faço diante disso? O que eu devo fazer diante dessa direção? Eu sinto meus pés feridos, eu sinto meu chamado, aquilo onde Deus quer me usar, ferido. Eu sinto medo do meu chamado, eu sinto medo de ir para outra cidade, eu sinto medo de ganhar vidas aqui, de não conseguir cuidar delas. Eu já perdi tantos, meus pés estão machucados. Eu não consigo vencer na minha vida profissional, eu estou descalço. O que eu devo fazer? Eu quero te responder. Apresente-se descalço diante do teu Deus. Apresente-se descalço como você está. Você não precisa tirar o teu sapato, mas eu quero que você quer dizer: Senhor, eu me coloco descalço diante do Senhor. Esse descalço é assim: eu me coloco em submissão. Eu me humilho dizendo: Deus, eu não consigo, eu estou machucado, ou eu não consegui vencer até agora, eu quero vencer, Pai. Talvez muitos não venceram porque nunca conseguiram tirar as sandálias. Tirar as sandálias, queridos, a gente expõe nossos pés. A gente talvez expõe aquilo que não é bonito. Talvez você pense: eu não vou sair do meu lugar, todo mundo vai me ver. Mas não é para mim que você vai sair do teu lugar. Se de alguma forma você entende: Pai, eu preciso ser curado, eu preciso ser curada, os meus pés doem quando eu penso no meu chamado. Eu quero que você não se demore, saia do seu lugar, venha aqui na frente, apresente-se descalço diante de Deus. Ele vai curar os teus pés, Ele vai curar o teu chamado. Dá-me as mãos limpas, Deus, um coração puro.
ó Deus de Jacó. Andaralagadaya lababuru godoria lababaya. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Amor é mais doce que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Eu mais perto. Deixe o Senhor tocar teus pés. Deixe Ele curar os teus pés. Deixe Ele curar os teus pés. Deixe Ele curar o teu chamado. Diga: Senhor, estou descalço diante de Ti. Angadaria lababoio guduria lababaya. Pai, vem curando cada irmão que está aqui. Andaralagadaya lababoio. Cura os nossos pés, Senhor. Veste-nos sandálias. Equeteragadara lababoio. A geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. E deixe-nos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. Dá-nos mãos limpas, Deus, um coração puro. Não daremos nossas almas a outro. Dá-nos mãos limpas, Deus, um coração puro. Não daremos nossas almas a outro. E deixe-nos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. E queremos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. Queridos, você que está aqui, não espere ninguém vir orar com você. Aos líderes, os supervisores, se você tiver uma direção, pode chegar nesses irmãos. Mas somente se tiver uma direção de orar com alguém. Esse é um momento teu com a sarça, teu com a presença de Deus. Quem vai tirar as tuas sandálias é você mesmo. O resgatador que negociou com Boaz, ninguém forçou ele a tirar as sandálias, ele tirou sozinho. Ninguém tirou as sandálias de Moisés, ele tirou sozinho. Ninguém tinha poder para tirar do Senhor Jesus, ele permitiu e se entregou sozinho. Tempo de você se render diante de Deus. Tempo de oferecer os teus pés. Tempo de ser restaurado. Andaralagadarababoio. Ekataria baburia gadaralababoio goduria lababaie ketiria lababaia. Andaralabanda chequeterigidia lababoro bobuia. Vem tocando os nossos pés, Senhor. Cura os nossos pés, papai. Eketerabababaie cantiria lababaia. Busca a tua face, Andaralababoro goduria lababaie. e deixe-nos ser Andaralabadistiquia a babaia. geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. E deixe-nos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó.
situação, eu te digo que ou você fica descalço diante de Deus, ou você fica descalço diante dos homens. Essa é uma escolha que a gente vai fazer. Nós não podemos escolher se vamos ficar descalço ou não. A Bíblia nos mostra que ou ficamos descalços diante do Senhor, ou vamos ficar descalços diante dos homens. Esse homem que negociou com Boaz, a Bíblia nem fala o nome dele, ele é chamado de fulano. Queridos, Boaz era filho de Raabe. Raabe era aquela prostituta que abrigou os espias. Queridos, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que ninguém aqui, né, tem uma situação parecida, mas talvez você olhe para a sua vida e diga: quem sou eu? Né? Quem que é a minha casa? Olha a minha origem. Eu tenho vergonha de dizer. Eu não gostaria que as pessoas perguntassem qual a minha origem, qual a minha ascendência. Boaz, queridos, ele era filho de uma prostituta. E ao fato de ele ter aceitado o chamado, o desafio de Deus para a vida dele, isso redundou em que ele passasse a ser avô do rei Davi. Ele veio a ser um ascendente da linha genealógica de Jesus Cristo. Quando Salomão, bisneto de Boaz, ergueu o templo ao Senhor, foram feitas 2 colunas em frente ao templo. E uma das colunas, queridos, levou o nome do bisavô de Salomão, e o nome dessa coluna era Boaz. Em Apocalipse o Senhor diz à igreja de Filadélfia: aquele que foi fiel, far-lhe-ei coluna no meu templo. Queridos, nós não temos a escolha de ficarmos ou não descalços. Nós podemos apenas escolher diante de quem ficaremos descalços, ou diante do Senhor, ou diante dos homens. Esse homem com quem Boaz negociou, no primeiro momento ele aceitou, falou: não, eu quero, as propriedades eu quero. Mas quando Boaz falou: olha, você vai ter que cuidar de uma mulher que já não é virgem, você vai ter que aceitar uma mulher que é de outro homem. Aí ele falou: então eu não quero. Enquanto ele pensou nas propriedades, na bênção, na prosperidade, naquilo que ele considerava como bom, interessava para ele. Queridos, eu vou dizer para vocês, servir ao Senhor não é fácil. Ninguém diz que é ser fácil. Mas, queridos, pode não ser fácil aos nossos olhos, porque muitas vezes, não a maioria das vezes, nós vamos ter que sair da zona de conforto. Eu, para pegar esse microfone depois de uma palavra preciosa dessa, queridos, eu preciso sair da zona de conforto. Então, isso que nós precisamos decidir. Decida essa noite, assim: eu vou ficar descalço diante de Deus, porque eu não quero ficar descalço diante dos homens. E eu declaro em nome de Jesus: você vai ser como a igreja de Filadélfia, e você vai ser erguido como coluna do templo de Deus, em nome de Jesus. E deixe-nos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. E queremos ser a geração que te busca e busca a tua face, ó Deus de Jacó. Deixe-nos ser a geração que te busca. Durante a ministração, o Senhor falou bem forte no meu coração do texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. Nesse texto tem um dos discípulos que não quer deixar que Jesus lave, fala: não, você não vai tocar no meu pé, eu não quero que você lave os meus pés. Eu sinto que nessa noite, depois até da palavra do Teófilo e que o meu pai trouxe, ainda assim tem pessoas relutando no banco, falando: não, eu não quero me expor a tal ponto, eu não quero deixar com que Jesus venha e toque nos meus pés, eu não quero tocar a santidade do Senhor.
Às vezes porque te feriram, ou às vezes até porque você está se sentindo indigno, porque você pisou onde não deveria e os teus pés foram sujos. Deus diz: não importa onde você pisou, o que tem te contaminado, qual a tua descendência, de onde você veio, por onde você andou. Ele fala: eu, com amor incondicional, quero lavar os teus pés. Nesse momento eu não consigo pôr em palavras tamanho amor que eu estou sentindo da parte de Deus para cada um de nós. Um amor que vai além de circunstâncias, além de origem e além de passagens. Um amor que quer te tocar, porque Ele quer que você ajude Ele a conquistar esse mundo. Independente de onde você veio, Ele enxerga aonde Ele quer que você esteja. Ele quer você na presença dEle nesse momento, tirando as sandálias e permitindo que Ele lave os teus pés, que Ele limpe toda imundícia, que Ele sare toda ferida. Cantai, amados, se você está sendo tocado, continue nesse mesmo espírito. Se você precisa ir embora, nosso culto está terminado. Que Deus te abençoe, que você permita o Senhor tocar os teus pés, que você permita Ele sarar as tuas feridas, Ele vestir uma sandália nova que vai te levar a conquistar tudo aquilo que você tem tentado, mas não tem conseguido. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se quiser ficar, o louvor vai continuar tocando. Leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo.
Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce do que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce do que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração. Me leve pra mais perto, eu quero ir mais fundo. Quero teu coração, quero teu coração. Teu amor é mais doce do que tudo que eu provei. Quero teu coração, quero teu coração.